Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bom, hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que é um dos maiores mistérios de todos: a origem da vida. É uma pergunta gigantesca, né? E as respostas que tentam dar são ainda mais complexas. Exato. E para guiar nossa análise, a gente está aqui com o 6º capítulo do livro Fundamentos Inabaláveis, do autor Norman Geisler. E a nossa missão aqui é, basicamente, desvendar o argumento central que o autor apresenta. Ele já começa com uma pergunta que define tudo, né? Sim, o que veio primeiro? A mente ou a matéria? Exatamente. O capítulo todo vai girar em torno de 2 modelos que tentam explicar como a vida começou. E a gente vai explorar isso. Perfeito. E ele já dá o tom da conversa logo no início com uma citação do Michael Denton que eu achei bem forte. Ah, sim. Aquela pergunta. Ele pergunta: é realmente crível que o processo aleatório possa ter construído uma realidade que exceda em todos os sentidos qualquer coisa produzida pela inteligência humana? Pois é. Essa pergunta já te coloca para pensar. E ela é a porta de entrada para os 2 modelos que o livro apresenta. Que seriam? O primeiro é o que ele chama de modelo macroevolutivo. A ideia, assim, bem resumida, é que a vida surgiu sozinha, do nada, a partir de matéria não viva e inorgânica. Certo. A famosa geração espontânea, mas de um jeito mais científico, digamos. Isso. A primeira célula teria surgido e, a partir dali, foi evoluindo por processos aleatórios, tipo mutações, sem precisar de nenhuma inteligência por trás. Ok, essa é a visão mais conhecida que a gente aprende na escola, a vida como um produto do acaso e do tempo. Exato. E o segundo modelo é o oposto direto. É o modelo do projeto. Que diz o quê? Que matéria não viva, por si só, nunca vai produzir vida. Nunca. Nessa visão, as primeiras formas de vida já complexas teriam que ser o resultado de uma causa inteligente. Uma superinteligência. Então o debate é esse: acaso e leis naturais ou um projeto inteligente? Exatamente. E o livro vai tentar mostrar qual dos 2 modelos conversa melhor com o que a gente sabe hoje da biologia molecular. Então vamos lá. O ponto de partida de tudo isso é a unidade básica da vida, a célula. A célula. E o livro lembra que na época de Darwin a célula era vista como uma caixa preta, né? Algo bem simples. Uma gota de protoplasma. Era basicamente isso que eles achavam. Mas essa visão, nossa, ela mudou de um jeito que ninguém no século XIX poderia imaginar. Essa caixa preta foi aberta. A gente descobriu um nível de complexidade que, olha, a gente precisa usar analogias de alta tecnologia só para tentar descrever. E o livro usa umas analogias bem visuais. Muito. Ele para de falar em bolha e descreve a célula como uma entidade molecular extremamente complexa. E chega a comparar com uma nave espacial, né? E uma nave espacial gigante. Pra gente ter uma ideia, ele fala de algo com 1 bilhão de vezes o diâmetro de um avião, com milhões de portinholas que abrem e fecham, controlando tudo que entra e sai, e corredores super organizados. É como uma cidade futurista que funciona sozinha. Exatamente. Uma cidade. Dentro dela, o texto fala de fábricas e unidades de processamento. Tipo, as mitocôndrias sendo as usinas de energia. Isso. E os ribossomos sendo as impressoras 3D que montam as proteínas. E tudo isso com um banco de memória central no núcleo. Essa imagem é o oposto completo daquela gota de protoplasma que o Darwin imaginava. E isso leva a gente direto para o coração do argumento do autor. Porque uma cidade, uma fábrica, precisa de um manual, um software para rodar. Perfeito. E é aí que entra o DNA. A pedra fundamental de tudo que é vivo. Exato. E o ponto-chave é que o DNA não é só uma molécula, é um sistema de informação. O livro deixa isso muito claro. O código genético é uma linguagem. Uma linguagem molecular. Uma linguagem que, incrivelmente, usa um alfabeto de só 4 letras. A, T, C e G. Apenas 4 letras para escrever o código de tudo, de uma bactéria até uma pessoa. É de uma eficiência absurda. E o que importa é a organização dessas letras. Elas formam sequências, os genes, que são como as frases de um livro. E cada gene tem instruções super detalhadas para construir e operar o organismo.
A analogia do software de computador que ele usa é muito boa. É ótima! E o núcleo da célula seria o centro de computação, que lê o código e executa tudo. Espera um pouco. É aqui que o argumento dele fica mais sutil. Ele não fala só em complexidade. Não. Ele usa um termo bem específico. Complexidade especificada. E essa parece ser a virada de chave do argumento. Qual é a diferença? É a distinção mais importante do capítulo inteiro. Se a gente não pegar essa diferença, o resto do argumento não faz sentido. Ok, então vamos construir isso. O que seria a ordem simples? Pensa num cristal. Um cristal de quartzo. Ele tem uma estrutura super ordenada, né? Os átomos todos alinhados num padrão que se repete. Cidade. É como digitar A. É ordenado, mas não carrega muita informação. Entendi, um padrão simples. E a complexidade aleatória. Agora imagina um barulho de estática na rádio. É complexo, porque não é repetitivo, mas não tem ordem nenhuma. Não transmite mensagem, é só ruído. Tá. Um é repetitivo, o outro é caótico. E a vida? Onde o DNA entra aí? A vida, segundo o autor, tem o terceiro elemento. A complexidade especificada. Que é a combinação dos dois. É mais do que isso. A sequência no DNA não é nem repetitiva, como o cristal, nem caótica, como a estática. Ela é complexa, ou seja, não repetitiva, e ao mesmo tempo específica, funcional. O livro dá o exemplo de uma frase, tipo A, G, T, C, T, A, C, T, G, G, T, C. Isso não é aleatório, porque dentro da célula essa sequência tem uma função. É como um comando num programa de computador. Agora ficou muito mais claro. Então não basta ser complexo. A questão é que as letras do DNA formam uma instrução que funciona, tem uma finalidade. É isso que é especificação. Exatamente. É a combinação de complexidade com função. E para ele, isso é a marca registrada da informação, da linguagem. E isso muda tudo. Muda o problema de química para um problema de teoria da informação. Perfeito. E isso leva a gente para a grande conclusão do capítulo. Se o DNA funciona como uma linguagem com uma mensagem funcional, o que isso diz sobre a origem dele? Bom, imagino que o argumento seja que linguagens não surgem do nada. É exatamente esse o ponto. A premissa central é, em toda a nossa experiência, sem nenhuma exceção, informação com complexidade especificada sempre vem de uma mente, de uma inteligência. E ele atualiza o argumento do relojoeiro, né? Sim, ele usa um exemplo mais moderno, o Monte Rushmore. Os rostos dos presidentes na montanha é uma ótima analogia. É muito intuitiva, ninguém olha para aqueles rostos e pensa, nossa, que erosão interessante. Não, claro que não. Por quê? Porque a forma ali transmite informação. A forma não é aleatória. Ela corresponde a algo específico. E isso aponta para um escultor, para uma mente que planejou aquilo. E a lógica dele é que o código genético seria a mesma coisa, só que em nível molecular. Exato. Atribuir o código do DNA a forças naturais seria, para ele, a mesma coisa que atribuir o Monte Rushmore à erosão do vento e da chuva. Mas só para provocar um pouco. E um floco de neve? Ele é super complexo, ordenado, mas a gente não assume que teve um designer para cada um. Qual seria a diferença? Ótima pergunta. E a diferença, segundo o autor, está no tipo de complexidade. O floco de neve surge de leis físicas simples. A estrutura da molécula da água força a formação daquele padrão hexagonal. É uma complexidade que vem da repetição de uma ordem simples. Ah, entendi. Já o DNA é diferente. A sequência ATCG não é determinada por nenhuma lei química. Quimicamente, qualquer letra poderia vir depois de qualquer outra. Então a ordem não é um resultado automático da química. A ordem é que carrega a mensagem. Assim como a ordem das letras numa página não vem da química da tinta. Exatamente. A sequência é livre para carregar uma mensagem. É o que chamam de aperiódica. E é essa informação de especificidade que, para o autor, aponta para um projetista. O argumento é bem construído. E para reforçar, ele entra na probabilidade. E os números são absurdos. Kim, a matemática aqui é usada para dizer que a alternativa, a vida surgindo por acaso, é estatisticamente insustentável.
O livro cita um cálculo que chega num número tipo uma chance em 10 elevado a 40 mil. 10 elevado a 40 mil. É um número que a nossa mente nem consegue processar. Como que a gente pode ter uma escala disso? Não dá. Para tentar dar uma perspectiva, o livro lembra que o número de átomos no universo todo é só 10 elevado a 80. Só. É, um número imenso, mas que some perto de 10 elevado a 40 mil. E é importante lembrar o que esse cálculo tenta estimar. O que seria? A chance de uma célula surgir. Nem isso. A chance de uma única proteína funcional, uma só, se formar por acaso numa sopa primordial. Uma única proteína, não uma célula inteira. Uma única. Então, o argumento dele é que, mesmo com bilhões de anos e um universo de matéria-prima, o acaso não daria conta nem dos blocos de construção mais básicos da vida. Do ponto de vista prático, seria irracional acreditar nisso. Entendi. Então, resumindo o caminho que ele nos leva a percorrer, a gente sai daquela visão da célula como uma caixa preta. E chega numa cidade tecnológica em miniatura. Exato. E essa cidade é governada por um código, um software, de altíssima complexidade especificada. E para Norman Geisler, essa evidência toda aponta para uma causa inteligente. Sim. E isso nos deixa com uma reflexão final que eu acho bem provocadora. Se o código genético é um software e a célula é o hardware, Sim. e se a biologia está sendo cada vez mais entendida com as ferramentas da teoria da informação, isso levanta uma questão ainda mais profunda sobre a natureza da realidade. Que questão seria essa? Base material e a informação surge dela por acaso, ou a realidade é na sua base informacional e a matéria organizada por essa informação inteligente. Uau! Essa segunda visão, que é a que o autor defende, aponta para o que ele chama de um logos, uma palavra, uma razão, um programador por trás de tudo. É uma ideia que muda completamente a perspectiva. E essa exploração, claro, não acaba aqui. Longe disso. Na nossa próxima análise, a gente vai continuar com o livro Fundamentos Inabaláveis, para ver como o autor desenvolve essas ideias e aplica em outras áreas. Isso mesmo, vamos aprofundar as consequências dessa visão. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima.